Olá, está no ar o Rio TV Debate. As mulheres vêm aos poucos conquistando seu espaço no mundo do futebol. Não apenas nas arquibancadas, mas também trabalhando nessa área. Mas parece que alguns homens ainda não entenderam que elas estão ali como profissionais e torcedoras, assim como eles. Para deixar clara essa posição, surgiu a campanha hashtag Deixa Ela Trabalhar. Vamos ver o vídeo. Sabe porra nenhuma de futebol. Puta. Vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende moça, lave moça. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. Quem me chamou? Quem me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado. Vasco vence o Corinthians? Não, E não dá mais pra acontecer. Vagabundo? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero. Quando eu quero. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres. Comentaristas, jogadoras, Bandeirinhas, árbitras. e a gente tá nessa já faz tempo. E não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí, homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo, É desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega. 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 Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela Deixa ela trabalhar. trabalhar. Deixa ela trabalhar. O episódio que deu o pontapé inicial nessa campanha foi vivido pela repórter esportiva Bruna De Altri, que estava ao vivo no meio da torcida do Vasco quando foi surpreendida por um beijo na boca. Situações como essa, infelizmente, são comuns e para falar sobre elas, convidamos as repórteres Carolina Oliveira Castro, do Jornal Globo, Mariana Mel, da Rádio Grande Rio e a torcedora Penélope Toledo, do movimento Mulheres de Arquibancada. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Eu vou começar perguntando para a Carol, porque ela viveu um episódio parecido com esse da Bruna recentemente, né, em São Januário. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, foram dois, né? O primeiro foi no jogo do Vasco e Racing, que eu tava na... Foram mais ou menos no mesmo lugar. Na entrada social do clube. Como jornalista como trabalhando. jornalista. Eu tava na minha, Não mas... estava caracterizada. Não tava caracterizada, até porque a gente tem a orientação de não ficar mesmo. Aham. Com o crachá e tal, por uma questão de segurança. Sim. E lá no jornal a gente tem essa política desde 2013, mais ou menos, das manifestações. Então, eu tava lá a trabalho. E o meu companheiro de trabalho estava dentro do estádio. E começou a ficar meio pesado, assim, os caras me puxando pelo braço, falando gracinha, umas gracinhas bem baixo níveis. E aí, quando eu tava voltando pro estádio, eu achei que o clima tava ficando ruim, eu resolvi entrar pra voltar pra arquibancada, onde eu tinha que fazer o trabalho dentro da arquibancada. Um garoto tentou me beijar. Eu tava mexendo no celular, assim, mandando mensagem pro Bruno, que tava trabalhando comigo. E o garoto tentou me beijar, eu só consegui botar a mão assim na frente, perguntar se ele tava maluco. E aí o mais surreal é que um senhor me puxa pelo braço, eu falei, ótimo, né? Você vai me ajudar. Quando eu olho, ele tá me puxando pra ele e me mandando um beijo. Aí uma vendedora ambulante não aguentou, falou assim, cara, eu não tô acreditando. Eu comecei a xingar. E aí sim, ela veio na minha direção, interferiu e eu entrei no estádio. No jogo seguinte, entre Vasco e Cruzeiro,
aconteceu a mesma coisa. Eu tava saindo da área de imprensa para ir para social, para o mesmo lugar, para fazer o clima, né? Que é ali que fica a torcida do Vasco, concentrada. E aí sem o Bruno, eu tava sozinha, eu tinha que trabalhar sozinha nesse dia. E aí um menino meio que me prensou na parede, assim, tentou me beijar, eu desvencilhei. Ainda tive que ouvir gracinha de policiais, que foi o melhor de tudo. Policiais homens, né? Homens, claro. E aí Aí eu acabei ficando menos tempo ainda no social e fui pra arquibancada. Mas na arquibancada o clima também continua assim. Teve um cara que desceu 2 degraus. Chegou pra mim e falou assim, se o Vasco fizer gol, eu te dou um abraço. Eu falei, se o Vasco fizer gol, você não me encosta? Qual o seu sentimento, assim, perante tudo isso, né, Carol? Porque você tá ali trabalhando, você não tá como torcedora e tem que se submeter a isso. Eu acho que mesmo que eu estivesse como torcedora, trabalhando, eu acho que foi uma sensação... Eu tô muito acostumada a fazer torcidas. Climas em torcidas. Às vezes briga, né? Tá ficado cada vez mais comum de novo as brigas. Eu faço muito esse clima, esse ambiente. Me desestabiliza mais do que a violência, por incrível que pareça. Com certeza. Eu fico com muito medo por mim. O que na briga, bem ou mal, eu tenho uma ilusão de que eu vou conseguir me virar. De que eu já sei como é que aquilo ali funciona, como é que aquilo ali começa, como termina. Já tô até meio acostumada ao gás. Mas assim, que não é bom, mas tô. Me desestabiliza. Na primeira vez eu fiquei muito desestabilizada. Eu falei assim, não sei o que fazer agora. O que que eu faço? Eu fico sozinha? Eu não fico sozinha? E aí o Bruno, não, você quer que eu desça? Eu falei, não, mas você tem que fazer o seu trabalho, eu tenho que fazer o meu. Você desestabiliza de uma forma muito ruim. Eu demorei a me sentir segura de mim, quanto à minha segurança, para poder voltar a fazer o trabalho. E o mais surreal, né, Mariana, é que isso aconteceu no mesmo estádio que aconteceu com a Bruna, naquele vídeo, né, que o rapaz parece até que ele foi impedido de entrar em São Januário, depois daquele episódio, porque gravaram ele estava na TV, não foi o caso da Carol. Eu não sou capaz de reconhecer o meu. Ou seja, a campanha já está aí no ar, já está no Brasil, já está no mundo, e continua acontecendo, né? O que parece é que eu acho que eles querem aparecer, porque a campanha, como você disse, já está bem divulgada, e o ideal seria tanto os torcedores, como também os policiais, que passam, eu já vi diversas imagens da campanha no telão dos estádios, no Maracanã. Até alguns clubes aderiram. Em todos os estádios. Isso. Então, assim, ou seja, todo mundo já está sabendo, a gente compartilha, eu compartilhei nas minhas redes sociais, o pessoal, nossa, que legal. Só que os torcedores, eu não sei se envolve, se um dos motivos é por causa da bebida alcoólica, falta de educação, e é muito triste. A gente se sente, assim, totalmente abandonada no sentido de que os torcedores têm que estar ali, eles precisam respeitar a gente como profissional, né? Então, assim, eu fico muito triste. Eu, assim, já ouvi cantada, eu penso, quando eu saio de casa, na roupa que eu vou trabalhar. Isso é um absurdo, né? Na calça, se é muito justa ou não. Eu não penso mais. Assim, é óbvio que eu vou botar uma roupa que eu me sinto confortável, que eu acho que eu possa me mexer, mas assim, eu escutei durante muito tempo quando eu ia fazer treinos, mas assim, você vai vestida assim de vestido? Eu falei, cara, tá 40 graus no Rio de Janeiro, é óbvio que eu vou de vestido, a não ser que você vai ficar me abanando o treino inteiro, aí eu posso ir de calça. E eu acho que isso também, de uma certa forma, forçou, assim, eu acho que eles já acostumaram mais, pelo menos os jogadores e tal, não... Hoje em dia eles porque você eu vou tá de mais vestido, eu vou de saião, eu até as pessoas olham, nossa, você vai trabalhar assim, alguns amigos, né, comentam, vou, amigos mas machistas. Agora a questão de calça, porque eu tenho um corpo muito grande, então assim, eu tento não chamar a atenção, eu tento ser um pouco mais discreta. Como eu trabalho no campo de jogo, então é um pouco mais complicado. Mas tem que pensar nisso. Sim, eu trabalho com bombeiro, mora no com Rio de policial. Janeiro, calor, né? É verdade. Os homens estão lá de bermuda, cinegrafistas, né? Sim, mas eu uso muita saia, uso também bermuda, eles permitem tudo. Tá certo, Mariana. Às vezes eu vou de salto. Isso aí, né, Penélope? Como é que é pra você, dentro da torcida, você que tá acostumada a ficar no meio de torcida organizada, de São Paulo, né? Você tá aí com a touquinha do Corinthians. É diferente lá em São Paulo e aqui? Não é diferente. As situações de assédio acontecem na arquibancada, inclusive. Eu até passei por um episódio, o rapaz atrás de mim, no mesmo degrau, pulando e encostava. Aí eu falei para ele, não, você não vai ficar aí. Comecei a discutir e as pessoas em volta ficaram do lado dele.
Eu estava arrumando encrenca. Eles acabam tendo aquele apoio das outras pessoas. A solidariedade masculina, porque é tão banalizado, é tão naturalizado o assédio, que eles realmente acham que é exagero nosso. Não, eles acham que todos eles você fazem não aguenta isso. a pressão desse ambiente, o que você está fazendo aqui? Não, e todos eles fazem, e cresceram fazendo. A gente, no nosso encontro nacional, nós tivemos um encontro nacional de mulheres de arquibancada ano passado. Foram 350 torcedoras do Brasil inteiro. É até legal que deixa a rivalidade de lado e se une em torno de uma causa comum, que é a luta contra o machismo. E vamos ter um agora, dia 11 de agosto, em Fortaleza. E nesse encontro do ano passado, com os relatos, a gente viu, assim, primeiro o quanto é um problema generalizado no Brasil inteiro. E nós convidamos homens para assistirem, os presidentes, vices das torcidas organizadas. E a gente percebeu que a gente estava falando novidade para muitos. Parece uma coisa óbvia, nossa, machismo, respeita as minas, pode usar a roupa que quer, no tamanho que quer. Eles fizeram essa campanha, né? O clube fez, né? O clube fez. Mas para eles era muita novidade, porque sempre foi assim, nos ambientes deles sempre. Então, tem coisas que para a gente é óbvio, porque a gente passa por isso, mas é uma naturalização, e a gente vê como o machismo é uma construção cultural mesmo, a gente aprende desde criança, inclusive se reprimir, a gente aprende, não vou com essa roupa, não. E lá o que a gente prega é justamente o contrário, usa a roupa que você quiser, que o cara vai ter que te respeitar do mesmo jeito, se comporta como você quiser, festa de torcida, a menina fica bêbada, nossa, tava bêbada também, né? Também não. É triste. A menina vai beber o quanto ela quiser, o cara vai beber o quanto ele quiser e todo mundo vai se respeitar. Então é muito naturalizado, é muito incorporado. Infelizmente. E infelizmente, assim, até mulheres, né? Essa foi uma tônica que a gente levantou bastante também. Chega a mulher nova na torcida, em vez das mulheres mais antigas abraçar, às vezes não, às vezes isola, e é interessante porque isso me mudou. Depois do encontro eu passei a prestar mais atenção. Antes, não é que eu isolasse, mas mais uma pessoa aqui. Você não agregava. Agora não, agora eu faço questão de buscar essa menina, de conversar, se eu sentir uma atitude mais machista e defender. Essa solidariedade feminina, né? Porque tá dentro da gente mesmo, né? A gente foi criada assim. A gente vai continuar falando sobre isso, mas vai fazer uma breve pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. O Rio TV Debate está de volta, nosso tema é a campanha #Deixa Ela Trabalhar. Eu trabalhei muitos anos como repórter esportiva e eu sei que esse assédio é sofrido não só nas arquibancadas, pelos torcedores, quando a gente está fazendo algum vivo, com um monte de torcidas, pessoas um pouco alcoolizadas, mas também com jogadores, técnicos, assessores de imprensa. Isso é a realidade que pouca gente... Colegas, dentro da redação. Você já viveu alguma situação dessa, Mari? Você sabe que isso existe? Você ouviu colegas dizendo... Sim, Aline, bem assim no início da carreira eu tive assim diversas situações de preconceito entre os colegas, né? De por exemplo, ser mulher, de você tá lá, sim. Ela quer aqui para ficar vendo o jogador, né? Sim, então tá achando o jogador mais bonitinho ou não? Perguntam isso, né? Sim, essas piadinhas ridículas, mas também de acontecer um lance do jogo, que a gente que trabalha com rádio é tudo muito dinâmico. Então, de perguntar, eu estar ao lado do companheiro, ele perguntar, ir lá do outro lado para perguntar para um outro companheiro, porque eu não tinha credibilidade na minha informação. Hoje em dia, a gente já super trabalha isso muito bem, eles já confiam sim na minha informação. Mas porque você fez o seu nome, né? Sim, as meninas que estão chegando agora, né? Sim. A Carol é super novinha, mas ela tem uma super experiência e ela deve ter vivido isso no início, né? Porque ela tem uma cara de novinha e chegou e deve ter passado muito por isso também. Na verdade, assim, eu até passei, mas como eu nunca lidei especificamente, assim, eu lidei com futebol, mas eu não era, eu fazia pouco futebol, sempre fiz muito mais a política, o entorno e tal. O que eu escutava muito era assim, nossa, mas numa equipe, teve uma determinada época que éramos 3 repórteres mulheres lá na equipe, né? Eu, a Tatiana e a Sani, que era repórter de Olímpicos. E aí era super engraçado assim, mas nossa, tem 16 homens, por que você vai pra arquibancada? Tipo, logo você, eu falei, porque é o meu trabalho, porque é o que eu sei fazer, é o que eles estão fazendo outras coisas. E tem muito isso, assim, se você dá uma opinião e fala assim, não achei pênalti. Como você não achou pênalti? Não achei
que tinha sido falta. Eles sempre botam essa questão do você entender o futebol é menor. E isso vem também da chefia. Assim, né? Muitas vezes a chefia não acha que você é capaz de escrever sobre aquilo. Uhum. E na torcida também é assim? Não, muito. Que torcedora nunca ouviu, você gosta de futebol? Então explica a regra do impedimento. Nossa, isso é horrível. Isso é ridículo. Nossa, você gosta de aguento futebol? mais. Escala seu time de 1900. Isso não é só Eu sempre também com respondo de companheiro. volta, escala você. Explica aí. Isso não é só com companheiro de trabalho, isso também é na sociedade, com os amigos, né? Namorado. Não, eu já falei pra torcedor de outro clube, meu amigo, eu escalo o meu time e o teu. Você escala o meu. Não, mas tem muita... muito isso, e tem a coisa do tipo, você gosta de futebol? Nossa, você é a mulher perfeita, né? Falam isso, quem queria. Não sou. E tem eu sou também só uma assim... mulher que gosta de futebol. Você gosta de balé? O meu marido não gosta de futebol. E eu tenho passado essa situação lá em casa. Eu gosto, ele não gosta. Eu vou ter que comprar uma outra TV, porque senão vai dar uma briga. E você tá grávida, né, Mari? Sim. E talvez seja um menino, né? Isso. Como é que você pretende, assim, trabalhar isso na cabeça dele? Porque eu acho que isso é uma coisa que nós, mães, temos que fazer, né? Porque os nossos filhos vão ser os torcedores de amanhã. Então, eles já crescendo com esse olhar, né? Tem toda a diferença. Eu quero que o meu filho, com certeza vai ser menino, porque a gente já tem quase certeza disso lá no exame, mas assim, que meu filho dê valor às mulheres, que eu vou orientar bastante, conversar, sabe? Porque, sei lá, acho que o futuro começa com a gente, e educação acho que é primordial. Então, assim, eu quero que meu filho me dê muito orgulho, seja um torcedor exemplar, né? Eu vou deixar ele escolher o time que ele quiser, mas que ele seja um rapaz que dê muito orgulho assim, para as mulheres. Eu até passei por uma situação que você falou de colegas de trabalho e que me deixou muito constrangida, que tinha um narrador ali no Maracanã, nesse novo Maracanã tem sim emissoras de rádios que tem cabines e emissoras de rádio que ficam do lado de fora. A gente ainda não tinha cabine, ficam na tribuna. E eu tinha a minha cabine, a minha posição era no final, então eu tinha que passar por diversos profissionais. E ali eu cheguei mais cedo, com uma marmitinha, eu falei, nossa, diferente, vou almoçar no Maracanã, né? Mas enfim, aí porque na casa do meu ex-namorado eu não tinha almoçado. E aí eu vi uma piadinha, tipo, você não almoçou na casa do seu ex-namorado? Como assim? Tem que chegar já almoçada, tipo, sabe, me zoando. Aposto que a palavra não foi almoçada. Foi, tem uma censura, mas eu fiquei E eu assim, garanto que o outro homem que tava do lado riu. Todo mundo né? riu. Aí na hora o quê? Você falou isso? Aí eu tentei levar, não, é porque ele mora em São João de Meriti, e eu tenho que alimentar tal. Ele, não, mas, sabe? Não sou tão fina. Aí eu falei com o meu chefe. Eu também não sou fina, não. Eu falei com o meu chefe, e... Ele era seu companheiro de... Não era companheiro, é de outra emissora, mas eu tive que passar diversas vezes por ali, eu evitava, sabe? Chegava mais cedo, e eu falei com o meu chefe, e ele chegou a conversar com ele para aliviar, mas segundo esse profissional, ele costuma fazer ter essas atitudes no ar, com homens e principalmente com mulheres. Então, assim... Já é natural, né? Sim, ele queria que eu fosse para a rádio dele, eu falei, eu não vou. Aí até que agora, hoje ele está de licença e a gente já tem a cabine, eu saio direto e vou para minha cabine, ou ando também, mas não tenho mais essa dificuldade. Esse apoio da chefia é muito importante, né? Porque teve uma menina que denunciou o Biel, vocês devem lembrar desse caso, e ela acabou demitida, né? E foi ao contrário da Bruna. A Bruna relatou que ela tinha sofrido durante o jogo mesmo, eu conversei com ela, e ela disse que pediu a autorização da chefia lá do Esporte Interativo para falar sobre o que aconteceu nas redes sociais, e eles liberaram. Não, quanto ao movimento, assim, a gente não tá tendo problema com nenhuma emissora, com nenhum jornal, com nenhuma rádio. Somos, cara, o grupo de WhatsApp é gigante, somos 100 mulheres num grupo de WhatsApp de todo o Brasil, e assim, ninguém teve problema dentro das suas redações para falar sobre isso. Mas também acho que tem uma coisa do momento, né? Porque, assim, é muito absurdo. Você vê o que ela relatou. Eu evitava passar, eu não aceitei trabalhar na rádio dela. A gente tá sempre se policiando, a gente tá sempre se punindo, dizendo, eu não vou trabalhar com essa pessoa. Mas isso era 6 anos atrás, sim, né? Sim. Mas, nossa, assim, se tivesse uma frequente. Uma das coisas do grupo que a gente mais gosta é exatamente isso. Alguém chega e conta, aconteceu uma determinada coisa, todo mundo fala, putz,
Te entendo. Comigo também, 10 vezes. Comigo também. Vem cá, me dá um abraço. Não, vamos lá, o que a gente faz? Se a gente se posiciona, se a gente não se posiciona. É muito uma rede de apoio também. Sei. Do tipo, cara, você não tá sozinha, você tá junto. Isso é importante. Porque, assim, depois que eu publiquei o texto, cara, os e-mails que chegaram e o meu Twitter foi uma coisa assim... Isso de rede de apoio, nós fizemos também no Movimento de Torcedoras uma campanha análoga, Deixa Ela Torcer. Primeiro que é a sororidade mesmo, a gente apoiou, divulgou a campanha Deixa Ela Trabalhar. E aí a gente achou que podia ampliar isso, que a mulher tem que ser respeitada onde ela estiver. Sim. Se está na arquibancada, se está trabalhando, porque bem ou mal, trabalhando ainda é uma pessoa de fora. Sim. Agora, a menina que está ali do lado com você, essa pode tudo, essa é amiga, essa está aqui, essa... Tá aqui porque quer, tá aqui porque tá atrás de homem, tá aqui porque... Assim, como eles não sabiam que eu tava trabalhando, foi exatamente essa reação. Eu recebi e-mails assim, tá mas por que você vai num lugar sozinha, que você sabe que vai te acontecer isso? Eu falei, porque eu não tô errada. Não, outra coisa que acontece... Você ia acompanhada sempre antes? Porque não, você deve frequentar estágio, sempre fui sozinha, mas sempre enfrentei situações adversas. Outra coisa que acontece é a menina ir com o namorado... Seu namorado te trouxe como se ela não fosse sozinha por conta própria. Ou seu namorado deixa você vir quando a mulher vai sozinha, esse deixa. Esse deixa. E a torcida do Corinthians tem muito homem, né, Penélope? Tem. A impressão que a gente tem, né, vendo porque é muito grande, né? Tudo que é muito grande, né, nesse caso. Mas eu vejo poucas mulheres, é engraçado, também, né? Porque a torcida do Flamengo é enorme, mas a gente vê muita mulher na torcida do Flamengo. Não, tem bastante mulheres. Quando você vai pra ilha, por exemplo, você vê menos. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu comigo na torcida do Vasco. Quando eu vou ao Maracanã e cobrir o Vasco, eu vejo mais mulheres. Em São Januário eu já vi menos. Eu não sei. Fica diluído na torcida. Eu não sei se é mais longe, se o estádio também é mais distante. Eu não sei como é que é lá com a Arena Itaquera. O que acontece também, esses jogos às 10 da noite, que é uma coisa absurda, aproveitar aqui o ganho. O horário do jogo é um absurdo, acaba meia-noite. Pra mulher voltar mesmo. E na arena, a arena é a Zona Leste. Para voltar para o resto da cidade é muito complicado. Volta, chega não tem tarde. Metrô, né, depois. Dia seguinte tem que trabalhar. Tem o perigo de andar sozinha na rua, tem o horário. Da segurança pública também, né, que influencia. Gente, vou dar mais uma pausa, a última, e depois a gente volta com as considerações finais das nossas convidadas. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate, seguimos falando sobre a campanha #Deixa Ela Trabalhar. Vocês acham que punindo o torcedor que assedia, do mesmo jeito que pune os torcedores que brigam no estádio, por exemplo, impedindo eles de ir no estádio, é legal isso? Vocês acham que resolve ou não? Isso é uma coisa que está na nossa cultura. Queria a opinião das três. Eu acredito que sim. Tem que ter uma punição, porque a gente já está fazendo uma campanha, já tem um certo tempo, como eu já disse, como todas aqui já disseram. E punição, sim, eu acho que é o mínimo, né? Depois, acho que alguma ação social, alguma coisa, porque não dá para ficar desse jeito. Né? E a gente tem tecnologia que é capaz de captar, sim, né? O rosto das pessoas. Carteirinhas de sócio-torcedor, né? Isso é fácil, é porque, infelizmente, né, o governo, né, a polícia, o JEP, enfim, não tem interesse. E tem a mesma lógica de raciocínio também, né? Para eles é comum, é normal, eles mesmos mexem. Eu acho assim, eu acho que eu já sou um pouco mais, digamos, radical. Eu acho que a punição só não adianta. Eu acho que a gente tem que começar a punir, mas eu acho que é preciso um envolvimento maior dos clubes. A mesma coisa que Reeducar também. É a mesma coisa que vale pro torcedor que briga, que você pune, tira o cara do estádio e ele volta lá e briga. Eu acho que precisa de um envolvimento maior dos clubes. Pensa rápido. Quantas dirigentes e mulheres ocupando cargos importantes nos clubes vocês conhecem? Pouquíssimas, realmente. Eu vi pouquíssimas. Quantas são? Elas são normalmente psicólogas ou fisioterapeutas. Nutricionistas. São profissões que, na cabeça deles, inclusive, diretora de futebol não tem, né? Uma VP de futebol, uma VP de patrimônio. O Vasco tem uma, agora. Nessa gestão nova tem uma vice-presidente. Vasco de patrimônio, posso estar errada, não me lembro mais. Mas ela tem uma vice-presidente, a primeira da história do clube. Em 2018. Primeira da história do clube. Então, eu acho que é preciso um envolvimento maior dos clubes também. Tanto em campanhas como botando as mulheres em... Por que uma mulher não pode ser analista de desempenho?
Ou treinadora de alguma coisa. Por quê? Ela não é preparada? Duvido. Duvido que não seja. Acho que eles precisam também, a gente que trabalha, eles precisam criar um ambiente um pouco mais confortável pra gente. Com certeza. Durante um tempo... Não tem banheiro para as repórteres que cobrem. Não tinha banheiro. No campo não tem, em São Januário. A gente tem que estádio cobria... que não tem fraldário. Repórter de campo Couto não tem Pereira como. É um buraco no chão. Em Campinas também, Moisés Lucarelli. É isso, assim, é sempre adaptado. Então eu acho que precisa de um envolvimento maior dos clubes, porque se tiver uma estrutura, você já parte do pressuposto que aquilo ali é normal. Que a presença daquelas mulheres é normal. E aí eu acho que aí sim a punição entra em conjunto de uma falta de uma vontade dos clubes, dos torcedores que não aprovam, e é uma grande maioria. Eu acho que na verdade eles também se aproveitam da massa de estar ali num ambiente confortável para eles para fazer isso. Eu não sei se todas essas pessoas assediariam sozinhas. Não sei qual é o tipo de Eu acho uma punição severa também. Não, na verdade, eu acho que vai além do futebol, porque você mencionou a diretoria dos clubes. Se você olhar o Congresso Nacional, ele é todo masculino. Sim, é isso. Os poderes são todos masculinos. E aí as políticas públicas são masculinas. Uma das ações que a gente está tentando encaminhar, que foi uma decisão desse encontro que nós fizemos, é ter policiais femininos nos jogos, que nem sempre tem. Às vezes a mulher é revistada por homem. Não, no Rio, isso, graças a Deus, no Rio tem. E ter policial especialista em violência de gênero, em violência contra a mulher mesmo. Isso é importante. Para relatar isso. Eu, particularmente, acredito que sim, que tem que haver punição. Na verdade, deveria haver punição na sociedade. Porque quando fala isso, o homem mexer... olha que esquizofrenia, né? A gente vive num lugar em que o homem pode simplesmente falar a opinião que ele tem sobre a mulher. Sem ela perguntar. A mulher está andando, ele fala o que ele pensa sobre ela, todo mundo dá risada. Isso é um absurdo, né? Às vezes a gente naturaliza porque cresce com isso. Eles não têm noção do quanto isso é agressivo pra gente. Ofensivo e opressor, né? De quanto isso te acusa, de quanto isso te assusta. Até no Você olhar. fica com medo do que essa pessoa vai fazer depois. Olha, vocês acreditam, não sei se vocês conversaram com a Bruna depois do que aconteceu. Ela disse que esse rapaz que beijou ela à força, ao vivo, mandou um e-mail pra ela dizendo que ela acabou com a vida dele. Sim. Dizendo que a mulher dele abandonou ele e que ele estava proibido de entrar em São Januário. Como e que a culpa era dela, né? Porque ela que estava parada com o microfone na mão, fazendo o trabalho dela, e que foi beijada, a culpa era dela. Eu recebi vários e-mails parecidos. Não, inverte as coisas, né? Violência não é beijar à força, violência é ela reagir. Exatamente. Se ela desse um tapa na cara dele, nossa... E teve, né? Nós até postamos na nossa página uma que deu uma microfonada mexicana. E tem gente que comenta achando um absurdo. A mulher agrediu o homem como se beijar à força não fosse uma agressão, né? Eu recebi vários e-mails desse tipo, inclusive assim, mas você é uma mulher... você deve ser pessoas que nunca me viram na vida. Você é uma mulher bonita, porque eu vejo várias mulheres feias indo a São Januário e não sendo cantadas. Nossa. Ainda quer que tome como elogio. Ok, então tá bom, né? Em rede social, a pessoa fala mesmo o que pensa. Não foi eles em rede ficam... social, foi no meu e-mail do trabalho. Meu Deus. Teve trabalho de buscar o seu e-mail. A gente no jornal assina com o e-mail. Mas assim, no e-mail do trabalho, eu recebi coisas absurdas no meu e-mail, não tô nem falando de Twitter. Tô falando do meu e-mail do trabalho. Eu abri meu e-mail do trabalho domingo e assim, eu queria chorar. Nossa. Falei, não tô acreditando nisso. A gente vê que a gente ainda tem muito a caminhar, né? É uma coisa não, e assim... fora o assédio, tem outras formas de machismo, assim, escancaradas também no futebol. Proibições. São Januário é um estádio que mulher tem muita dificuldade de comprar ingresso. O Vasco porque os homens acham perigoso as mulheres irem. As mulheres não podem chegar a essa conclusão sozinhas. São Januário andou proibindo gandula, mulher. Nossa. Por causa da reposição. Não, elas não eram muito boas. Você tirou isso de que estudo, né? Assim, repor uma bola. Agora, a Mariana, ela tá entrando num universo, graças a Deus, né? Você tá narrando o jogo também. Isso era um universo totalmente... Poxa, no 10 anos atrás era improvável, né? Como é que tá sendo isso, assim, a aceitação? Olha, tem sido uma oportunidade muito especial, porque... Confesso que no início, até o meu chefe já tinha colocado essa ideia de começar a narrar. E as pessoas, nossa, não, estranho, por causa do... Até a minha voz é mais grave. Mas, assim, confesso que eu narrei no ano passado, em novembro, Fluminense Sport, foi 2-2, quase a última rodada ali, uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
E eu narrei o segundo tempo, 45 minutos, foi uma oportunidade assim muito especial. Na hora, o pessoal filmando e até depois falaram assim, mas já tá acabando o jogo? E aí acabou o jogo, eu falei, nossa, mas já... E foi diferente, foi especial por eu ter feito algo que geralmente quem faz ali são os homens. E sempre chegavam novos profissionais lá na rádio e o meu chefe, e aí, pros homens, quer narrar? Quer narrar? Só que nunca vinha a minha vez. Até que ele falou, bora narrar? Eu falei, bora. Ele falou, bora narrar com a Copa do Brasil, futebol feminino, ou então com o Campeonato Brasileiro. Eu falei, olha, eu quero narrar o Campeonato Brasileiro masculino. Aí foi uma oportunidade muito legal, tem sido um aprendizado. Eu ainda tenho trabalhado bastante isso. Eu observo muitos outros colegas, tanto de rádio, TV. Você teve algum comentário negativo? Sim, tive de um amigo. Eu até, uma parte de uma narração tá no meu Instagram. E um amigo falou, nossa, eu acho que você gritou muito. Histérica, né? Na Alemanha chamaram. Era Champions League, e aí, Messi, Messi, Messi. Eu falei, sim, tá estranho, porque você não tá acostumado. Tem muito homem que grita muito, berra gente. muito. Tem vários. Aí a mulher berra, tá ruim. Eu só quis colocar emoção. E a gente que gosta de futebol gostaria de ver, né? O futebol sendo narrado eu por gosto, mulher, eu gostaria de ver mais futebol feminino. As meninas do futebol feminino estão abraçando muito a nossa campanha. Porque é isso, assim, a gente tem essa discussão com frequência. O futebol feminino é pior do que o masculino. Mas ele tem muito menos investimento. Mas porque o produto é melhor. Não, o produto do futebol masculino também é muito melhor, porque os caras têm futebol de base, assim. A Marta jogou com homens até chegar na seleção, praticamente. E assim, nunca teve futebol de base, nunca teve escolinha, nunca teve nada. Os meninos começam futebol de base com 6 anos. É óbvio que o produto é diferente. Mas você precisa começar a investir para você melhorar o produto daqui a 10 anos. Nas escolinhas, do meu filho, por exemplo, as meninas jogam com os homens. As poucas que aparecem por lá, né? Eu sempre joguei com os homens. As meninas, você gosta de jogar também? Jogo. Porque eu jogo também com os homens, porque nunca tem como. Não formava time, Não, mas o número é muito engraçado. A Datafolha fez uma pesquisa essa semana passada, mentira, sobre o interesse do brasileiro por futebol, dizendo que diminuiu, e aí era um número bizarro, assim, eu posso estar enganada, mas era assim, 29% dos homens têm muito interesse por futebol, desses 29, eu não sei, mas 20 jogam, 24 jogam, as mulheres era assim, 12%, 19% têm interesse por futebol e 4% praticam. Nossa, tá vendo? O 4% me chamou a atenção, porque elas não têm muito onde. Não tem. E também tem interesse da mídia, né? Eu fiz uma cobertura, só eu de repórter de rádio, eu falo, nossa, Flamengo, e eu não lembro qual era o outro time. Só tinha eu de repórter. Mas nós vamos nos unir. E a CBF. Nós vamos conseguir, né? Isso Tanto muito na arquibancada, quanto também jogando futebol feminino, quanto trabalhando nisso. E vocês estão dando ótimos exemplos, né? De que as mulheres a gente tem o nosso espaço e a gente pode falar e a gente pode ser, sim, até melhor do que muitos homens, não é não? Na narração, não é não, Mari? Na reportagem, também na torcida entendendo, né, do jogo. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso papo. Pena que está acabando, mas outros virão. E segue a campanha, né? #deixa ela trabalhar. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.